Você luta contra a preguiça? Você gosta de ficar em casa, moroso, ocioso, sem fazer nada? Kolakowski já disse uma vez que toda a nossa civilização é um produto da preguiça. Será que isso se aplica à sua vida? No vídeo de hoje nós vamos dar 9 características do ócio e falar daquilo que a Bíblia diz sobre a preguiça. Então fica aí que o vídeo de hoje quer mover você. E o vídeo de hoje chega até você graças ao 4º Fórum Nordestino de Cosmovisão Cristã, com o tema Contra a Idolatria do Estado, com Franklin Ferreira, Glauco Magalhães, Norma Braga, André Venâncio, Vinícius Pimentel e eu, Iago Martins, aqui em Fortaleza, na Igreja Presbiteriana de Fortaleza, de 30 de maio a 2 de junho, inscrições abertas no site, neste que já se consagrou um dos principais eventos de cosmovisão do país. Se você quer saber sobre economia e política segundo a Bíblia, ouvindo pessoas que têm falado sobre isso já há bastante tempo no Brasil, se inscreve no Fórum Nordestino de Cosmovisão e não perde. Começa na quarta noite, dia 30 de maio, e segue por dia 31, dia 1º e dia 2, até sábado, manhã, tarde e noite. Você pode se inscrever para ver o evento completo, ou você pode ver apenas as palestras à noite, pagando um preço especial. Contra a Idolatria do Estado, 4º Fórum Nordestino de Cosmovisão Cristã, em Fortaleza, no Ceará. Não deixa de se inscrever. Thiago Cavaco é o nome do meu pregador português favorito, talvez um dos meus pregadores favoritos em todo o mundo. Eu tenho um livro dele chamado 6 Sermões contra a Preguiça. Essa é a versão que foi publicado em Portugal, essa é a versão do livro que foi aqui publicado no Brasil pela Vida Nova. Você provavelmente vai ter acesso a essa edição aqui, e essa aqui é a edição original, certo? Lá de Portugal. E talvez seja o melhor material sobre preguiça que a gente tem disponível hoje, quiçá no mundo. É um negócio maravilhoso. Eu cito o Thiago Cavaco aqui porque o que eu vou dizer aqui é muito baseado no livro dele sobre a preguiça. Eu vou fazer algumas citações do Cavaco, então eu quero logo dizer que compra esse livro do Cavaco, que vale muito a pena. Thiago Cavaco é um homem fenomenal, é um pregador de respeito e vale muito a pena você conhecê-lo. E no livro, o Thiago Cavaco chama atenção para o fato de que Provérbios tem o preguiçoso como uma das personagens principais. E não como o herói ou o mocinho, mas como o vilão que mais aparece na trama. O preguiçoso é representado no texto como o oposto daquilo que o livro aconselha, que é a sabedoria. Ele diz que a preguiça é o mau exemplo que nos deve levar à prática, então nós somos convidados para espreitar o preguiçoso. Nós lemos Provérbios e dizemos, meu Deus, como o tolo é uma pessoa terrível, e com o tempo descobrimos que nós somos esse tolo. A gente lê Provérbios pensando, isso, pega eles, e a gente às vezes esquece que o texto está apontado contra a gente. Não é exagerado dizer que o livro de Provérbios leva tão a sério o problema da preguiça que sabe que ela pode tornar uma pessoa num monstro, num estado tão descaracterizado que ele tira a capacidade de viver enquanto pessoa normal. Ele é retratado constantemente no livro como alguém que não é de confiança, como alguém que está sempre insatisfeito, como alguém que vive cercado de problemas, como alguém que anda esfomeado, como alguém que anda cheio de desculpas e que nunca termina nada, como alguém que é assolado pela pobreza, que é incorrigível, entre muitas outras coisas. O objetivo desse vídeo aqui é a gente observar essas 9 características do ócio, adicionando 3 pontos aos 6 que o Cavaco traz no livro dele, para a gente perceber esse grande quadro bíblico que é pintado nesse assunto. Então, primeiro, a preguiça é uma má resposta às maldições da queda. Na maldição de Deus à humanidade, registrada em Gênesis 3, homens e mulheres receberam novas contingências que lhes levam a precisar lutar contra a preguiça em suas obras sociais, coisa que antes não acontecia no Éden. Para a mulher, Deus declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará luz a filhos. Então ao homem declarou, maldita a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias de sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá seu pão. O homem agora encontra um trabalho não mais apenas prazeroso, mas que também faz transpirar a testa. A própria terra sofreria com abrolhos e ervas daninhas que dificultariam o trabalho no campo. A escassez então passaria a influenciar a coisa criada com profundidade. Deus olha para Adão e diz que o seu trabalho, que antes era uma bênção, agora seria também pesaroso, iria cansá-lo. O trabalho se tornaria algo difícil para o homem. Depois da queda, não é difícil perceber como a preguiça se manifesta no ser masculino através da fuga do trabalho. O homem, através da maldição da queda, não quer se esforçar no seu trabalho, não quer se preparar para o mercado, ou então arrumar uma profissão decente. Agora, o homem quer ficar em casa
descansando, jogando videogame, quer curtir a vida. Os empregos se tornam penosos para muitos homens, e a preguiça e a embriaguez acabam lhe fazendo abandonar o Ministério do Trabalho. O mesmo acontece com o ser feminino, mas em outra área. A mulher agora encontra um parto não mais contido em suas penosidades, mas sofrido e doloroso. Nisso, a preguiça se manifesta na mulher como uma fuga da maternidade. É muito comum ver no Facebook algumas mães que vivem de reclamar do trabalho que os filhos dão, levando jovens ao medo da maternidade e da vida matrimonial. Vi uma entrevista onde uma mulher dizia que não passaria pela morte que era casar. Para muitas mulheres, então, a queda as afetou, fazendo com que o matrimônio e a maternidade se tornassem pesarosos. Assim como o homem tenta fugir do trabalho por conta da preguiça, as mulheres tentam fugir da família por conta dessa mesma preguiça. A preguiça, então, se manifesta no primeiro momento como uma maldição por causa do pecado. O plano de Deus é que a maternidade e o trabalho fossem prazerosos, não envolvessem dor nem sofrimento. Agora, por causa da queda, o trabalho, a maternidade, quase tudo que a gente faz, está sujeito à maldição do desgosto, da preguiça e do marasmo. Cabe aos homens e mulheres vencerem as tentações modernas de abraçarem a fuga de seus trabalhos. A preguiça é uma maldição que se manifesta justamente por causa do pecado. Aceitar-se preguiçoso, então, é aceitar-se pecador. Lutar contra a preguiça é lutar pela santidade. Deus deseja que encontremos a redenção em uma luta contra o pecado, logo em uma luta contra a preguiça. Não fazer isso é submeter as maldições da queda, como se fossem algo contra o qual não devemos lutar. Em segundo lugar, a preguiça é um esforço estúpido para o mal. Ser preguiçoso é não ser inteligente com aquilo que Deus te deu. A preguiça faz que tudo à sua volta caminhe para a ruína. Por isso, Provérbios retrata o preguiçoso como alguém sem juízo. O motivo da estupidez relativa à preguiça é justamente pelo fato de seu efeito negativo no mundo e na vida do próprio preguiçoso. Passei pelo caminho do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando, olhei e aprendi essa lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe virá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. O preguiçoso não é alguém que não faz nada. O preguiçoso é alguém que faz o mal. Estar fazendo coisa nenhuma é maldade, segundo o provérbio. Fazer nada e se entregar à preguiça é deixar que as coisas que estão à sua volta pereçam. Basta ficar parado que sua casa virou uma bagunça. Tenta passar uma semana sem arrumar o quarto e você vai encontrar cueca na geladeira. Se eu não arranco o diacho das ervas daninhas aqui do quintal e da área da frente de casa, vira o inferno. Eu não preciso criar o inferno, ele só surge em volta de mim. Há um trabalho e um esforço para o mal quando eu não ajo para arrumar o que está à minha volta. A preguiça não é algo não feito, mas algo feito contra Deus. Não é fazer zero, é fazer o mal. O preguiçoso não está em neutralidade, mas em maldade ativa, em maldade efetiva. O ocioso efetivamente destrói sua propriedade quando não faz nada. Os efeitos da preguiça em nossa vida são devastadores por isso. Então, ela é uma estupidez, é uma insensatez. Através de fazer nada, fazemos o mal. Produzimos coisas ruins com o nosso ócio. Considerando que o efeito do pecado no mundo cria o princípio de que as coisas tendem a se desorganizar, passando da ordem para a desordem, precisamos constantemente usar nossas forças para tentar gerir o caos e a bagunça que surgiram depois da queda. Você não precisa chafurdar na lama, basta não tomar banho para ficar fedendo. Você não precisa vomitar para ficar com fome, é só não comer que você fica desnutrido. É só você não fazer que as coisas vão mal. A miséria, o caos e a desordem que se colocam ao nosso redor só crescem em volta do preguiçoso. Em terceiro lugar, a preguiça é uma burrice pecaminosa. Esse ponto é um pouco diferente do anterior, certo? Em Provérbios, a preguiça é vista como um ato de estupidez. Você pode ser uma pessoa muito bem instruída e inteligente, tira as melhores notas no colégio, e ainda assim ser estúpida. Não saber conversar apropriadamente, não saber tratar bem as outras pessoas, não saber agir socialmente, nem cuidar das suas próprias coisas. Ser inteligente e desajuizado é comum na vida de jovens instruídos. Por outro lado, nessa terceira característica da preguiça, ela é uma ignorância, ela é uma falta de conhecimento, ela é uma falta de informação, ela é uma burrice. O apóstolo Pedro diz o seguinte: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé virtude, à virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Existem certas qualidades que, quando adquiridas, nos dão um tipo de conhecimento do Senhor Jesus Cristo que nos impede de sermos inoperantes e improdutivos, ou seja, preguiçosos. Tornamos-nos inoperantes e improdutivos para Deus, verdadeiros preguiçosos do reino, quando não possuímos o pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nisso, a preguiça se manifesta como ignorância a respeito de Jesus.
O conhecimento de Cristo e de sua obra nos leva à operosidade, a trabalhar, a sermos operantes e produtivos. Quando agimos com improdutividade, estamos dizendo que não temos conhecimento do Senhor na nossa mente, que não compreendemos, que ainda somos ignorantes em relação a Jesus, que certamente cá entre nós é a maior das ignorâncias e das burrices. Você pode não saber a tabuada de multiplicar, você pode não saber amarrar o cadastro, mas se você não sabe quem é Jesus Cristo, você tem a única ignorância que condena, porque é uma ignorância que se manifesta na sua fé. E é o tipo de ignorância que nos leva para a preguiça, é um desconhecimento que nos leva à falta de trabalho. A preguiça é um desrespeito ao que o Espírito Santo deseja trabalhar em nossas vidas através do conhecimento de Cristo. O pior da preguiça não é que ela seja um impedimento para as nossas obras, mas porque ela é um impedimento às obras do Espírito na nossa vida. Há toda uma obra de Deus sendo adicionada em nós através desse conhecimento de Cristo. Quando esse conhecimento que nos leva às boas obras some, a preguiça se manifesta justamente por não adicionarmos essa escalada da virtude do conhecimento ao nosso relacionamento com Deus. É muita burrice abandonar o agir de Deus em nossas vidas. Em quarto lugar, a preguiça é uma negligência desesperançosa. O livro de Hebreus, no capítulo 11, cita personagens conhecidos como heróis da fé, os grandes homens de Deus que viveram para a glória dele. Muito se fala dessa passagem, mas poucos reparam que essa lista foi organizada não sem motivo, mas também para criar um padrão contra a preguiça. O texto diz o seguinte: queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, receberam a herança prometida. A preguiça aqui é tratada como um desleixo vazio de expectativa, como uma negligência desesperada que surge em oposição à esperança da obra de Deus em nossas vidas. Perdendo a esperança daquilo que Deus está construindo em nós, perdemos a força que nos move para longe da negligência na fé. Às vezes nós somos preguiçosos porque nos falta esperança. Não cremos que sair da preguiça vai mudar algo à nossa volta. Você já procurou um emprego várias vezes, não conseguiu e desistiu. Então você fica em casa, preguiçoso, sendo inútil, porque falta esperança. Você tentou passar no vestibular, já tentou 2 vezes, 3 vezes e ainda não passou no curso que queria, então você desiste e troca o esforço pelo videogame o dia inteiro. É a falta de esperança que nos leva à preguiça muitas vezes. Passamos a não seguir aquilo que Deus intenta para nós quando somos preguiçosos, e então nos tornamos negligentes com a nossa própria fé. O modo pelo qual o autor de Hebreus deseja que vençamos a preguiça é através de imitação. Não se tornem negligentes, mas imitem, ele diz. É através da imitação daqueles que por meio da fé e da paciência receberam a herança prometida que deixaremos de negligenciar a obra de Deus. Em vez de nos entregarmos à desesperança, devemos nos entregar à imitação. Vencermos a negligência, que é essa preguiça, imitando aqueles que não são preguiçosos. Precisamos de um padrão para seguir, ter alguém para imitar, olhar à nossa volta e ver aqueles que são operantes para Deus. Às vezes nós retroalimentamos a preguiça porque só temos à nossa volta gente preguiçosa, gente para fazer nada juntos. Faz um teste. Chama algumas pessoas para fazer nada na tua casa e sempre aparece alguém. Agora, chama os mesmos para capinar um lote, para rebocar uma parede. Ih, rapaz, você tá mal, hein? Quando você chama um colega para comer pizza na sua casa depois do culto, a galera vai. Quando você tá de mudança e chama a mesma galera, às vezes eles não aparecem. A gente tem que encontrar essas pessoas que não são preguiçosas para buscar a imitação delas. Trabalhar com elas, se esforçar ao lado delas, a fim de, por imitação, conseguirmos deixar de ser preguiçosos e também trabalharmos mais firmemente pro Senhor. Em quinto lugar, então, a preguiça é uma corrupção que presume inocência. A gente está cada vez mais entrando em níveis piores do que a preguiça representa pra gente. E aqui, falando através de Amós, Deus trata a preguiça em termos profundamente graves. Ele diz: ai de vocês que vivem tranquilos em Sião, que se sentem seguros no monte de Samaria. Vocês acham que estão afastando o dia mau, mas na verdade estão atraindo o reinado do terror. Vocês se deitam em camas de marfim, se espreguiçam em seus sofás. Comem os melhores cordeiros e os novilhos mais gordos. Dedilham em sua lira como Davi e improvisam instrumentos musicais. Vocês bebem vinho em grandes taças e se ungem com os mais finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de José. Por isso, vocês estarão entre os primeiros a ir para o exílio. Cessarão os banquetes dos que vivem no ócio. A expressão ai, no contexto do Antigo Testamento, significa maldição. É como dizer que a pessoa está condenada por Deus. Deus estava falando com maus líderes do povo judeu aqui, que deveriam estar zelando pelo povo de Israel, mas estavam vivendo de forma preguiçosa. O mal estava à volta deles e eles estavam em casa tocando instrumentos, enchendo a cara de vinho, bebendo cachaça na boca da garrafa, dormindo em camas de marfim, maratonando Netflix, vivendo suntuosamente, enquanto por conta dos pecados deles mesmos, o povo e o reino iriam ruir. Muitas vezes a preguiça se manifesta como uma presunção de inocência. Achamos que não há nada de errado, que não devemos nada a ninguém e que por isso podemos nos dar o luxo de fazer nada mais um pouquinho. No entanto, é costumeiro que as coisas vão mal por causa das nossas preguiças, por culpa nossa. Às vezes, o ministério de louvor não vai bem porque você não está ensaiando direito.
Às vezes, o seu lar não está indo bem porque você não está pastoreando a sua casa, porque você não está se esforçando para trabalhar. Às vezes, sua vida está um fiasco porque você não está se preparando ou se esforçando para se qualificar profissionalmente, para se qualificar academicamente. Às vezes, o namoro vai mal porque você não está se dedicando ao serviço e ao cuidado. Resumindo, às vezes as coisas à minha volta não estão bem por culpa minha. E mesmo assim a gente não tem preguiça de assumir a nossa própria inocência. A preguiça acaba sendo motivada por essa presunção de que tá tudo bem. Ser preguiçoso nesse contexto é chamado por Deus de corrupção. O interessante é que Deus não está dizendo que existe uma corrupção que se manifesta como preguiça, mas que é uma preguiça que se manifesta como corrupção. Esses líderes estavam tão preguiçosos que a preguiça deles se tornou pecado, em algo contra o Deus vivo. Devemos olhar para a preguiça com mais cuidado, pois Deus nos punirá como puniu os maus líderes que foram os primeiros a serem levados ao cativeiro por conta do próprio ócio, ante tudo que estava errado à volta deles. Em sexto lugar, a preguiça é uma tristeza mundana. A imagem comum da preguiça está relacionada à alegria. Ficar em casa, de perna para cima, comendo pipoca, fazendo absolutamente nada, né? Sextou, o pessoal diz. O dia dos sonhos para muita gente, né? Ao contrário do que comumente pensamos, porém, a preguiça é descrita como relacionada à tristeza e não à felicidade. Paulo diz o seguinte: a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Existem dois tipos de tristeza nesse texto, uma boa e uma ruim. A tristeza, segundo Deus, é o arrependimento correto por conta do pecado. A tristeza, segundo o mundo, é simplesmente remorso, quando você se dá mal porque descobriu o seu pecado, motivado apenas pelas consequências. A tristeza, segundo o mundo, gera inoperância, morte, compromisso e indiferença quanto à injustiça, a falta de indignação e a falta de temor. Contraponto, a tristeza, segundo Deus, gera trabalho e operosidade. Você se entristece por seus erros e trabalha em contraposição ao seu pecado. Se você estiver triste, segundo Deus, isso gera arrependimento genuíno no seu coração. Gera trabalho para a glória de Deus. Agora, quando você está triste, segundo o mundo, isso gera preguiça, falta de operosidade, talvez até morte. É possível que a sua preguiça seja um problema no seu coração. Não por falta de ferro no sangue ou por alguma anemia congênita. Talvez seja tristeza. Já vimos a preguiça como falta de esperança, mas talvez ela seja também uma falta de alegria. É por isso que o oposto da preguiça não é o trabalho, é o júbilo. Tiago Cavaco diz isso de forma muito bonita na última página do livro dele. O oposto à preguiça não é o trabalho. O oposto à preguiça é a alegria. Quando no futuro voltarmos a pensar sobre esse pecado, que o antídoto que nos ocorra não seja a atividade. A preguiça é nefasta, sobretudo, porque nos retira do círculo da alegria divina. Não tanto porque nos impede de elaborar. O trabalho é companheiro da alegria, não um adversário. Quem corre por gosto não cansa, diz o povo corretamente. Daí que o maior prejuízo que a preguiça nos causa é a perda da satisfação em Deus e não o baixo índice de produtividade. A preguiça, desta feita, alimenta a tristeza. Muitos dias em casa, parado, sem ter o que fazer, e você não consegue ficar mais feliz. Há um ditado que diz que ninguém morre de velhice, mas de aposentadoria. Uma vez que você para de ser operante, sua vida vai embora. O homem foi feito para trabalhar, para ter o que fazer, e nada deixa uma pessoa mais infeliz que o tédio do ócio. E é por isso que quando as pessoas não conseguem ou não querem arranjar um emprego, precisam entrar no mundo dos jogos eletrônicos, precisam de um objetivo qualquer, precisam de um chefão para matar, de uma missão para completar, um objetivo para conquistar. Quando se aposentam, vão lavar a garagem todos os dias. Não fomos feitos para a preguiça, mas para a alegria no trabalho. O Tiago Cavaco encerra o livro dizendo o seguinte: como encorajamos então uma pessoa a abandonar a preguiça? Dizendo que do outro lado espera trabalho e esforço, certo? Mas explicando que o prêmio desse trabalho e desse esforço é a entrada na alegria, como diz o texto bíblico, a entrada no gozo do Senhor. Não trabalhamos para provar o valor do nosso empenho, trabalhamos para provar a doçura do que nos é dado por Deus. O objetivo de termos força nos braços não é uma competição de musculação, é o prazer no que nossos braços vão construir. Pregamos contra a preguiça porque estamos convictos da qualidade da obra divina. Estar contra a preguiça é a favor de que Deus faça mais entre nós. Vamos a isso? Talvez a sua tristeza seja por conta de algum problema clínico, mas também é possível que seja um problema de ócio. Com esses jovens deprimidos que se curaram preenchendo a carteira de trabalho. Você precisa ter o que fazer. Se você é de uma família mais pobre, provavelmente não está acostumado a ouvir sobre os problemas da classe média. Alguns anos atrás, quando eu ainda morava com meus pais, vez ou outra as minhas vizinhas chegavam lá em casa contando que cicrano estava com depressão, e a conversa era sempre a mesma coisa: isso é falta de trabalho, dá um emprego que ela fica boa. Você tá triste, minha filha? Toma aqui uma pia cheia de louça pra você lavar. Isso pode parecer coisas de senhoras brutas do Ceará, eu sei, nascidas e criadas no sertão nordestino, mas há alguma sabedoria por trás da brutalidade dessas respostas. Às vezes a tristeza está relacionada a uma falta de operosidade. Estamos tristes porque não temos nada pra fazer. Quando estamos de férias, precisamos inventar 1 milhão de coisas pra nos ocupar: jogar bola, ir à praia, cinema, jogar pedra na lua, enxugar gelo, tudo isso e muito mais, para não termos a alegria roubada pelo ócio. Você já teve algum professor aposentado que não para de dar aula, argumentando que vai morrer quando deixar de trabalhar? Talvez você esteja morrendo porque não faz nada da vida. Sétimo lugar,
a preguiça encontrará castigo ao invés de desculpas. A parábola dos talentos fala da preguiça de um servo infiel que é punida pelo seu senhor em lugar onde há choro e ranger de dentes. A ideia aqui é que, como não somos donos de nossos talentos e recursos, devemos trabalhar para multiplicar tudo o que Deus nos deu. Não somos donos de nós e temos um compromisso moral de agir de forma diligente como mordomos de Deus. Já cantou crioulo: se Deus te deu o dom, você cresce não, mano. É que você tá devendo por 3. Temos dívidas com Deus por cada dom que recebemos. Quem não for diligente no seu trabalho para com seu Senhor, há de ser punido por aquele que é dono do talento recebido. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, está aqui o que te pertence. E o Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juro. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancei fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. O engraçado é que o servo foi rápido, então em desculpa para sua preguiça. Ao invés de trabalhar para multiplicar os dons recebidos, trabalhou para multiplicar as palavras que apaziguassem a ira soberana. Olha, eu sei que o Senhor é severo, que colhe onde não plantou. O preguiçoso não tem preguiça em defender o seu osso. Já Cavaco diz que aquilo que não está nas mãos está na língua. Aquilo que ele não faz com os braços, ele faz tentando se desculpar e se convencer de que ser preguiçoso não é tão mal assim. É como você tá fazendo agora, assistindo esse vídeo, tentando arrumar desculpa para tua preguiça. Você sabe do que é que eu tô falando. Você tem um trabalho para entregar, um serviço por fazer, algo que sua mãe mandou, o pedido de sua esposa para arrumar alguma coisa, e você procura alguma desculpa para permanecer deitado. Eu sempre digo para minha esposa que se ela quer que eu faça alguma coisa, ela não precisa ficar pedindo de 6 em 6 meses. Eu vou fazer, certo? Tentamos desculpar a nossa preguiça o tempo todo. Amanhã ainda dá tempo, eu ainda tenho prazo, o professor deixa eu entregar depois. A gente sempre tenta racionalizar o não fazer. O preguiçoso tem dedicação em inventar suas desculpas, mas ele nunca tem boas desculpas. A desculpa que o servo preguiçoso deu pro seu senhor foi usada contra ele mesmo. No último dia, os nossos pretextos para preguiça, as desculpas que damos para nós mesmos, a fim de nos convencer de ficarmos mais um pouco de braços cruzados, não vão colar para Deus. Temos o Senhor que colhe onde não planta e que pode nos mandar para a punição, em um local de choro e ranger de dentes. O servo bom não foi para um lugar de choro, mas foi convidado para gozar da alegria do seu Senhor. O oposto da preguiça é a alegria, é a felicidade. O convite para fugir da preguiça é um convite para ser feliz, para ter alegria em Deus, para gozar da alegria do Senhor. Em oitavo lugar, nós podemos ter certeza que a preguiça é uma falta de graça. No fim das contas, a preguiça é uma manifestação da falta da graça divina sobre nós. Paulo escreve aos Coríntios que a divina graça não lhe foi inútil, uma vez que ele trabalhara mais que todos os outros apóstolos, em 1 Coríntios capítulo 15. Ele diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Tão convicto estava o enviado aos gentios de que seu esforço era fruto única e totalmente da graça de Deus, que ele chega a dizer que nunca trabalhou de fato, mas apenas a graça que nele vive foi quem trabalhou arduamente. Paulo entendia que ele não trabalhava, mas que era a graça de Deus nele que trabalhava. A falta de trabalho é a falta da apropriação da graça de Deus. A graça que nos impulsiona ao serviço. Quando nos entregamos à preguiça, nós rejeitamos a graça. Se vivemos de braços cruzados, rejeitamos o serviço. Estamos rejeitando a atuação da graça de Deus que nos leva à operosidade. É por isso que a solução para a preguiça não está no legalismo moralista, mas na convicção da obra graciosa da cruz. É olhar para o trabalho de Deus naquele madeiro que nos tira de uma vida que não reflete a operosidade de Deus. É por isso que o grande problema da preguiça não é que ela impede a nossa obra, mas que ela impede a obra do Espírito de Deus em nossas vidas. Não deixamos apenas as nossas obras pela metade, mas é como um grito dizendo que a obra de Deus em nossa vida também está no meio do caminho. Paulo estava convencido de que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la, diz Filipenses 1:6. Ele não aceitava que houvesse um trabalho divino pela metade na vida dos cristãos. Deus não trabalha pela metade. E estaremos mentindo sobre Deus se nos entregarmos a uma vida preguiçosa. A empreiteira de Deus não falha. Ele tem 100% de aproveitamento. Ou ele continua a obra, ou obra nenhuma começou de verdade. E em nono lugar, a preguiça é temporária. De todas as características do ócio, essa é uma das mais desentendidas. A preguiça não vai durar para sempre. Muitos interpretam o estado eterno do novo céu e na nova terra como um grande e infindável estado de marasmo. Acham que vamos passar a eternidade fazendo crochê, fazendo absolutamente nada, sentado, dormindo, no balanço. De fato, João relata ter ouvido uma voz no céu que lhe dizia serem bem-aventurados os mortos que morreram no Senhor
para que descansem dos seus trabalhos. Isso é bíblico. O céu vai ser sim um descanso. No céu, a maldição que recai sobre o trabalho, em Gênesis 3, não mais vai recair sobre nós. O trabalho que hoje é suor no rosto, não será mais assim, nem difícil ou doloroso. Porém, Deus não nos recompensará com satisfação dos nossos desejos preguiçosos e carnais. O próprio João registra que na Nova Jerusalém, os seus servos o servirão. E o verbo utilizado para serviço dá uma ideia de trabalho, de um escravo que serve um senhor. Sim, seremos escravos em serviço do nosso Senhor. Com isso, o apóstolo está mostrando que teremos trabalhos a desempenhar ao Senhor, em Apocalipse 22:3. Nós teremos trabalho no céu. Para o preguiçoso, um céu como esse parece muito mais as chamas de Dante do que a habitação do Senhor. A ideia de trabalhar por toda a eternidade faz o preguiçoso achar o céu não tão agradável assim. Mas Deus nos convida a abandonar por toda a eternidade a preguiça. Trabalharemos com gozo e alegria para Deus eternamente. Participar da alegria e do esforço que o trabalho nos cobra hoje é participar de um antegozo da glória que será a eternidade. De fato, queridos, o nosso Cristo não teve preguiça. Ele carregou a cruz e passou por 2 vezes pela tentação de tornar fácil a própria jornada. Do deserto, Satanás lhe oferece todos os reinos do mundo se prostrado adorasse. Era só Jesus dobrar os joelhos que ele não precisaria carregar a cruz. Era só ter escolhido o caminho da preguiça que ele teria os reinos da terra. Mas Cristo rejeitou a preguiça para nos dar salvação. Em Mateus 16, Pedro repete a tentação de Satanás quando Jesus disse que era necessário ir para Jerusalém sofrer nas mãos dos anciãos e dos principais sacerdotes. Pedro diz que de maneira nenhuma isso aconteceria. Pedro estava disposto a trabalhar para que Jesus não tivesse que passar por aquilo. Nosso Cristo, no entanto, escolheu o caminho do trabalho. Foi operoso para a nossa salvação. Nós precisamos olhar para a preguiça como ela é: maldição, estupidez, maldade, burrice, negligência, desespero, corrupção, tristeza, castigável, desgraçada, mas acima de tudo, como algo que está reservado para o lago de fogo e enxofre, como algo que será retirado de nós no último dia, quando encontrarmos a redenção futura. O trabalho do Senhor e a rejeição à preguiça nos faz sentir um prenúncio do céu. Aquele que nada faz, faz o mal. Então sejamos operantes em cada uma das nossas vocações. Você tem conseguido viver assim? Você tem lutado contra a preguiça? Comenta aqui embaixo pra gente juntos debater e conversar sobre essa luta contra a preguiça. Qual dessas 9 características mais toca você? Quais são os motivos da sua preguiça? Se inscreve aqui no canal, assina as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Entre em 2dedosdeteologia.com.br que você encontra artigos, sites, notícias e pode ir lá nos ajudar sendo nosso patrão, fazendo parte do nosso grupo do Telegram dos patrões e sustentando e propagando boa teologia na internet. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Valeu, negada. E tchau, tchau.